Histórias de minha avó. Capítulo 5. O capitão se convenceu. Estou achando que é hora de visitarmos nossos amigos em Topsham, disse Tiago White à sua jovem esposa certo dia. Ellen gostou da sugestão. Na manhã de sexta-feira, bem cedo, Tiago atrelou o cavalo ao trenó da família e ambos partiram numa viagem de quase 50 quilômetros para estudar a Bíblia com seus amigos. No sábado, reuniram-se na casa da família Curtis. Ficaram felizes por ver entre seus velhos amigos um capitão aposentado da Marinha, chamado José Bates. Esse homem ouvira Ellen relatar suas visões, mas não tinha certeza de que eram do Senhor. Ele não acreditava em visões modernas. Os cristãos, naqueles dias, ouviam muito acerca do profeta mórmon José Smith e acerca de Ann Lee, líder dos Shakers, que alegavam ter Deus enviado um anjo para falar com eles. Mas as visões desses dois eram muito diferentes das visões dadas aos profetas de Deus nos tempos bíblicos. Seus ensinos eram contrários à palavra de Deus. Por causa desses erros, muitas pessoas se acautelavam com relação àqueles que professavam ter tido visões. Diziam que Deus podia ter falado a Isaías, Daniel, João e outros profetas nos tempos bíblicos, mas que agora ele não falava mais com seu povo. Os pastores diziam às suas congregações que as visões do céu eram coisa do passado. Mas alguns estudiosos da Bíblia creem que Deus ainda falaria com seu povo através de visões, assim como havia prometido fazer nos últimos dias. Certamente, pensavam eles, enquanto Satanás envia seus anjos para enganar os homens, Deus também enviará mensagens do céu para divertir e guiar sua igreja. Durante a reunião na casa dos Curtis, Ellen White teve uma visão, e José Bates a observou atentamente. Ele era um homem sincero que queria conhecer a verdade. Um sorriso lhe iluminava o rosto enquanto ela andava pela sala, parecendo ver algo à distância. Então, ele a ouviu falando. Mas que estranho, que espantoso. Bates mal podia acreditar nos próprios olhos e ouvidos. Ela falava, mas não respirava. Em tons suaves e melodiosos, ela descrevia o que estava contemplando. Vejo 4 luas, disse ela, e contou que estava observando vários planetas, um deles rodeado por belos e coloridos anéis ou cinturões. De repente, o capitão Bates se esqueceu de que não acreditava em visões. Ela está olhando para Júpiter, disse ele, e este que ela está descrevendo é Saturno. Mais tarde, agora ela está vendo Urano. Ela não havia mencionado o nome de nenhum planeta em particular. Mas José Bates, o homem do mar, havia passado anos estudando o firmamento e lendo livros acerca das estrelas, e sabia sobre o que ela estava falando. Depois de algum tempo, Ellen começou a descrever os céus que se abriam, uma abertura para uma região gloriosa mais além, resplandecente de luz. O capitão Bates deu um salto. Como eu gostaria que o Lord William Hussey estivesse aqui. Quem é o Lord William Hussey? Tiago White perguntou. É o grande astrônomo inglês. Foi a entusiástica resposta. Eu gostaria que ele ouvisse essa senhora falando sobre astronomia e que ouvisse a sua descrição sobre a abertura no céu. Isso está além de qualquer coisa que já li sobre o assunto. A partir de então, José Bates nunca mais duvidou de que as visões da senhora White eram sobrenaturais. E, ao comparar seus ensinos com a Bíblia, ficou convencido de que a mensagem que ela trazia não era dela mesma, e sim a voz de Deus ao seu povo. Algum tempo antes dessa visão, o capitão Bates havia tentado discutir astronomia com Ellen, mas percebera que o assunto não lhe era familiar. Ele sabia que ela estava dizendo a verdade quando afirmava nunca ter aberto um livro de astronomia. Ele também ficou impressionado com o fato de que Deus
havia dado aquela visão em sua presença, a fim de que ele não mais duvidasse. Em seus estudos das Escrituras, o capitão Bates havia aprendido que Jesus e seus discípulos não haviam mudado o sábado cristão do 7º dia da semana para o domingo, o primeiro dia, mas que essa mudança havia sido feita por líderes da igreja muitos anos depois da ascensão de Cristo. Ele escreveu um panfleto dando as suas razões para crer que os cristãos deveriam guardar o sábado do mandamento, mas não tinha dinheiro para pagar a publicação. Quando parou de trabalhar no mar, vendeu seu navio por $11.000. Era considerado rico para aquela época, mas agora estava pobre, pois havia gastado a sua fortuna toda para espalhar a mensagem do advento. O tipógrafo, entretanto, havia concordado em imprimir o boleto sobre o sábado e esperar o pagamento. Quando o folheto saiu do prelo, a conta foi paga por um amigo que ocultou sua identidade e o pastor Bates recebeu o panfleto para distribuição gratuita. Entregou um exemplar para Tiago White. O capitão aposentado era muitas vezes chamado Pastor Bates, porque passava muito tempo pregando e dando estudos bíblicos. Tiago e Ellen o levaram com muita atenção. Talvez o pastor Bates estivesse certo. Precisavam saber exatamente o que a Bíblia dizia, pois queriam com certeza obedecer a Deus em todas as coisas. O panfleto havia sido impresso em letras tão miúdas que a Sra. White não conseguia lê-lo. Aquilo lhe castigou os olhos e causou dor de cabeça. Tiago lia um parágrafo em voz alta e, a seguir, procuravam os textos. Embora o folheto fosse breve, estava repleto de versículos bíblicos. Muitas vezes, enquanto estudavam, Tiago e Ellen se ajoelhavam e pediam que Deus lhe enviasse o seu Espírito Santo, conforme a promessa, para guiá-los à verdade. Seu estudo os convenceu de que Jesus nunca dissera qualquer coisa acerca da mudança do dia de repouso, do 7º para o 1º dia da semana. Nem Jesus, nem seus discípulos haviam guardado o domingo ou ensinado as pessoas a observá-lo. Repetidas vezes, liam sobre como Deus, após criar o mundo, havia abençoado o 7º dia, santificando-o e dando-o a Adão e Eva e a todos os seres humanos que vivessem no mundo, para que se lembrassem de seu poder criador. E liam os textos que declaravam o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo para sempre. Quando Tiago e Ellen compreenderam a importância do sábado, começaram a observá-lo imediatamente. O rigoroso inverno passou e chegou a primavera. Muitas vezes, meus avós se reuniam com os amigos em Topsham. Ellen relatou uma visão que teve no início daquela primavera, durante um estudo da Bíblia na casa da família Holland. Enquanto orávamos, o Espírito Santo desceu sobre nós. Estávamos muito felizes. Em seguida, não percebi mais as coisas terrenas e fui envolvida numa visão da glória de Deus. Um anjo me transportou da terra para a cidade santa. Com Jesus, entrei no templo do céu. Entrei no lugar santíssimo. Ali contemplei a arca de ouro. Jesus ergueu a cobertura da arca e vi as tábuas de pedra sobre as quais estavam escritos os 10 mandamentos. Fiquei surpresa ao ver um suave halo de luz ao redor do 4º mandamento, chamando-me especialmente a atenção para ele e fazendo com que brilhasse mais do que os outros 9. A Sra. White examinou cuidadosamente para ver se o mandamento havia sido mudado. Diria ele: lembra-te do 1º dia para o santificar? Certamente, se Deus tivesse mudado o dia de repouso, teria mudado a escrita nas tábuas de pedra dentro da arca no céu. Mas ali ainda se encontravam as palavras: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Da mesma forma como haviam sido gravadas nas tábuas de pedra que Moisés deveria colocar dentro da arca do concerto. Tiago e Ellen, bem como outros adventistas, não começaram a guardar o sábado
porque José Bates o ensinava, mas porque haviam aprendido essa verdade por si mesmos através do estudo cuidadoso da Bíblia. E agora Deus havia dado essa visão para assegurar-lhes que haviam entendido as Escrituras corretamente e que era seu dever obedecer ao 4º mandamento, ensinando outros a lhe obedecerem também. A Sra. White relatou por escrito a visão e a instrução do anjo. Ele disse a Ellen que Deus tinha muitos filhos que guardavam o primeiro dia da semana, porque creem que Jesus e seus discípulos haviam mudado o dia de repouso. Nestes últimos dias, quando grandes provas virão sobre a terra, a verdade do sábado será mais plenamente ensinada. Muitos cristãos sinceros desistirão de seu sábado criado pelo homem e começarão a guardar o dia santo de Deus. Algum dia, muito em breve, esse fato lhes causará grande perseguição e sofrimento. Os guardadores do sábado serão acusados de causar os problemas do mundo. Mas Jesus estará com seu povo leal e, antes da destruição final do planeta, voltará para salvá-los.